Uma funcionária do alto escalão do governo de Donald Trump, ela acusou o Brasil nesse domingo de impor censura após a rede social X mudar o algoritmo para as eleições brasileiras deste ano. Para quem não sabe, o X aplicou o recurso Brasil 2026 Election Filter, que é o filtro para as eleições brasileiras de 2026. A aba para você, ou seja, aquela que recomenda publicações impulsionadas, não vai mais fazer isso. Essa mudança impede que, durante esse período eleitoral, sejam recomendadas publicações de candidatos que o usuário não segue. A Sarah B. Rogers, que é subsecretária de Estado para Diplomacia Pública e Assuntos Públicos dos Estados Unidos, afirmou que essa medida marca a censura imposta pelo Brasil. A subsecretária é subordinada ao Departamento de Estado americano, comandado por Marco Rubio, que é uma figura central nesses recentes atritos entre os governos do Brasil e Estados Unidos. A fala dela aconteceu no mesmo dia em que o governo Trump passou a considerar aplicar novas sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, depois das operações autorizadas pelo magistrado contra um jornalista e um ex-secretário no Maranhão, segundo o jornal britânico Financial Times. As ações acontecem em um momento cada vez mais evidente da tentativa do governo Trump em influenciar as eleições brasileiras. E como essas atitudes devem ser analisadas agora que, de fato, a campanha começou. Eu estou ao vivo com a internacionalista Esli Miranda para ela responder esse e outros questionamentos. Esli, muito boa tarde. Já é fato que a atuação do Marco Rubio e dos subordinados, ela permite falar aí numa tentativa organizada de influenciar as eleições brasileiras. Mas como isso tem acontecido de fato na sua visão? Então, bom dia, boa tarde, né? Muito obrigada por terem pelo convite, por estar aqui presente com vocês, discutindo esse tema sobre eleição. Realmente a gente não pode afirmar que existe certamente uma tentativa de impedimento ou de modificação dos resultados das eleições a partir dessas políticas tomadas, né, pelos Estados Unidos e pelo movimento que a gente tem com o X, né, com o antigo Twitter. No entanto, existe uma grande influência tanto do presidente Trump como de todos os políticos americanos, né, dentro da influência dos Estados Unidos em cima das eleições brasileiras. E, obviamente, o movimento deles trazendo esse tipo de posicionamento pode fazer com que o eleitor ele se sinta assim enganado, se sinta direcionado a tomar um certo tipo de comportamento ou a tomar um certo tipo a mudar as suas eleições, né? A mudar a forma como ele está vendo o processo eleitoral por conta do que está acontecendo com o Twitter. E a gente sabe que o Twitter é uma plataforma muito forte nos Estados Unidos quando se trata de eleição. No Brasil, a gente não tinha tanto, né, esse movimento até a época da pandemia. Depois da pandemia começou a se tornar um pouco mais forte e a partir disso é que as plataformas começam a ter esse posicionamento muito forte e uma importância muito grande quanto ao resultado das eleições, dentro do Brasil ou qualquer outro país. E sendo o Brasil também num momento de muito hype, digamos, né, um hype internacional muito forte, estando nos holofotes em todos os quesitos possíveis, isso faz com que a influência, né, seja muito mais forte e o TSE esteja enfrentando um momento bastante complicado para conseguir dialogar de forma bastante diplomática com o governo americano. O Brasil, recentemente, ele não permitiu que 2 funcionários do governo americano viessem aqui para o Brasil. Segundo uma matéria do Washington Post, eles viriam questionar as urnas. E eu queria entender se você acredita que a atitude do governo, diante dessa tensão entre Brasil e Estados Unidos, ela foi correta, principalmente depois dessa denúncia de que, em tese, eles estariam vindo para cá para questionar a nossa eleição. Bastante complicado, né? Eu não diria que é uma atitude correta, porque impedimento de trânsito, né, nunca pode ser algo positivo, muito menos bem visto, muito menos diplomático, né? Acredito que a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, ela é muito forte, mas como eu disse, dentro desse momento, né, dentro da nossa política americana e brasileira, sendo políticas bastante condizentes agora, a gente teve um momento muito condizente de Trump e Bolsonaro, agora nós temos uma nova eleição, o governo Lula é muito contra o governo americano, de novo eles estão, né, vão estar muito próximos ao Flávio Bolsonaro, então a tendência é que a eleição mude bastante, que os posicionamentos políticos sejam bastante divergentes nesse momento. Esse tipo de atitude, esse tipo de acontecimento vai começar a ser trazido para os holofotes cada vez mais, justamente para criar essa noção de rixa, essa noção de partidária e diminuir essa questão diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos. É uma tentativa forte, sim,
de modificar a forma como o Brasil é visto nas eleições internacionais. É uma forma também de tirar um pouco o nosso caráter diplomático internacionalmente reconhecido e mostrar o Brasil mais como um país prepotente, né, disposto a estar a defender os seus próprios interesses e mostrar uma política um pouco mais agressiva do que nós realmente somos reconhecidos. E o Brasil nunca foi reconhecido como um país agressivo, né, muito menos um país pouco diplomático. Esli, ainda falando de diplomacia, quando o governo Trump acusa o governo brasileiro de censura por conta dessas regras impostas para as redes sociais, você acredita que, de certa forma, há uma deslegitimização do nosso processo eleitoral? Com toda certeza, a tentativa é de deslegitimizar o nosso processo eleitoral, né? A gente não pode dizer que existe interferência direta, mas existe uma tentativa de deslegitimizar, de tirar a seriedade do processo eleitoral, de dizer que o processo eleitoral no Brasil não é confiável. E essa é uma briga que já existe há muito tempo, justamente desde o momento em que o Brasil sempre criticou muito o formato eleitoral americano. Papelzinho, né? A gente já está com urna eletrônica, isso sempre foi muito questionado. Então, obviamente, a tentativa deles é de fazer com que o cenário brasileiro seja visto como um cenário completamente impossível de controle, um cenário que não existe regulamentação e que é a partir do momento, a partir de uma posição pessoal do Alexandre de Moraes, não necessariamente do TSE. Então, com certeza, a tentativa é de deslegitimizar as eleições brasileiras. E o que é que você acredita que esse apoio explícito do Donald Trump, também do Marco Rubio, ao Flávio Bolsonaro, ele pode ter sobre a eleição brasileira? E, na verdade, eu vou reformular minha pergunta. Ainda não há como a gente dizer exatamente que há um apoio explícito, até porque não dá para se confiar nos Estados Unidos, não dá para confiar em como o Donald Trump ele coloca a própria política externa. Mas, pensando na relação que a família Bolsonaro mantém com o Donald Trump, com o governo Trump, esse apoio que aparentemente acontece, né, tanto de Trump quanto de Marco Rubio, você acha que ele pode ter uma influência na campanha também? Toda certeza, sim. Isso porque a gente parte do imaginário da população, né? A gente tem um movimento de crescimento da política de extrema-direita muito forte no mundo inteiro. Dentro do Brasil, nos Estados Unidos, são países mais fortes, então tem maior influência internacional, tanto quanto dentro da sua própria nação, quanto no cenário internacional mesmo. E a tendência é que as pessoas vejam mais isso, acessem mais, tenham mais contato direto e, obviamente, se tornem mais abrangentes a esse tipo de política. Então, sim, com certeza, esse posicionamento, essa aproximação da família Bolsonaro e da família do Trump, ela tem uma grande influência na política, e principalmente porque no Brasil a gente tem um eleitorado que tende a copiar bastante o eleitorado americano. E essa é uma tendência que vai se seguir ainda por alguns anos, ela está acontecendo também na Europa, né, e o maior cenário aqui é que ela piore bastante com o passar dos anos. Isso, com certeza, vai influenciar bastante a nossa eleição. Não diria que certamente para um político em específico, mas como um movimento de direita que vai ser mais forte nas próximas eleições e que tende a sempre entrar nessa onda de interferências. Já que a gente está falando tanto de interferências, de influências, você acredita que essa possibilidade de o ministro Alexandre de Moraes sofrer novamente sanções com a Lei Magnitsky, isso pode também ter influência nas eleições, porque isso já aconteceu anteriormente, em outro momento. Inclusive, foi um momento em que o discurso da soberania foi muito usado pelo governo Lula, que está tentando se valer de novo desse discurso durante a campanha. Então, você acha que um movimento nessa mesma direção pode ter um efeito mais direto na campanha esse ano? Com toda certeza. Novamente, todo e qualquer tipo de atitude, né, posicionamento que venha a acontecer por parte de países ou movimentos políticos, grandes figuras políticas, nesse momento é muito sensível. Então, todo tipo de atitude ali, ela vai ser muito considerada, porque ela vai ser levada ao imaginário da população e do eleitorado de forma muito mais distorcida, com menos informação, com menos abrangência de verdade ali dentro. Então, obviamente, as notícias se espalham, as redes sociais aumentam, as informações são cada vez mais retidas, os detalhes não são considerados e a influência se torna maior. E a gente tem um grande terrorismo de informações, né, na internet sobre tudo isso. Esli, obrigado por participar novamente com a gente aqui no Agora Metrópolis. Eleição está aí, campanha está aí e a gente vai ter muita
conversa para ter em relação a influências ou não dos Estados Unidos. Sinta-se à vontade para voltar sempre. Muito obrigada, viu, pelo convite. Desejo um bom trabalho para vocês. Até mais. Intervalozinho rápido de 2 minutos para quem está na TV, quem está no YouTube.